resposta noravolco, em que a transmissão de dopamina continua abaixo do normal depois de 2 semanas sem as drogas. O estudo dela é consistente com minha experiência clínica de que 2 semanas de abstinência não bastam. Em geral, depois de 2 semanas os pacientes ainda estão vivenciando a supressão. Eles ainda estão num estado de déficit de dopamina. Por outro lado, 4 semanas são suficientes. Mark Sukuk e seus colegas estudaram um grupo de homens que bebiam álcool diariamente em grandes quantidades e correspondiam ao critério para depressão clínica, ou que é chamado de transtorno depressivo maior. Sukuk, professor de psicologia experimental na Universidade Estadual de San Diego, é mais conhecido por demonstrar que os filhos biológicos de alcoólicos têm um risco genético maior de desenvolver um transtorno por uso de álcool, em comparação com aqueles sem essa carga genética. Tive o prazer de aprender com Mark, um professor talentoso, em uma série de conferências sobre dependência no início dos anos 2000. Os homens depressivos do estudo de Sukuk internaram-se no hospital por 4 semanas, durante as quais não receberam tratamento para depressão, a não ser parar com o álcool. Depois de um mês sem beber, 80% deles já não atendiam aos critérios para depressão clínica. Esta descoberta indica que, para a maioria, a depressão clínica resultava de uma bebedeira excessiva, e não de um transtorno depressivo concomitante. É claro que existem outras explicações para esses resultados: o meio terapêutico do ambiente hospitalar, uma remissão espontânea, a natureza episódica da depressão, que pode vir e ir independentemente de fatores externos. Mas as descobertas robustas são notáveis, considerando que os tratamentos padrão para depressão, seja com medicamentos, seja com psicoterapia, têm um índice de resposta de 50%. É claro, já atendi pacientes que precisaram de menos de 4 semanas para reconfigurar seu circuito de recompensa, e outros que precisaram de muito mais tempo. Aqueles que usam drogas mais potentes em quantidades maiores por um prazo maior normalmente precisarão de mais tempo. Pessoas mais jovens se recalibram mais rápido do que as mais velhas, porque seu cérebro é mais plástico. Além disso, a abstinência física varia de droga para droga. Pode ser menor para algumas drogas, como videogames, mas potencialmente um risco de vida para outras, como álcool e benzodiazepínicos. O que nos traz para uma importante ressalva: nunca sugira um jejum de dopamina para indivíduos que poderiam correr risco de sofrer abstinência potencialmente fatal caso largassem tudo de uma vez, como no caso da dependência severa de álcool, benzodiazepínicos, Xanax, Valium ou Klonopin e Rivotril, ou opioides e sua retirada. Para esses pacientes, é necessária uma redução gradual com monitoramento médico. Às vezes, os pacientes perguntam se podem trocar uma droga por outra, cannabis por nicotina, videogames por pornografia. Raramente, é uma estratégia efetiva a longo prazo. Qualquer recompensa que seja potente o suficiente para superar os gremlins e inclinar a balança na direção do prazer pode ser, por si mesma, adictiva, resultando, assim, em trocar uma dependência por outra, dependência cruzada. Qualquer recompensa que não seja potente não parecerá uma recompensa, motivo pelo qual, quando estamos consumindo recompensas de alta dopamina, perdemos a capacidade de extrair a alegria de prazeres comuns. Uma minoria de pacientes, cerca de 20%, não se sente bem depois do jejum de dopamina. Este também é um dado importante, porque me diz que a droga não é o principal acionador do sintoma psiquiátrico, e que é provável que o paciente tenha um transtorno psiquiátrico concomitante, que exigirá um tratamento próprio. Mesmo quando o jejum de dopamina é benéfico, um transtorno psiquiátrico concomitante deveria ser tratado concomitantemente. Cuidar da dependência sem também abordar outros transtornos psiquiátricos normalmente leva a maus resultados para ambos os casos. Todavia, para avaliar a relação entre o uso de substância e os sintomas psiquiátricos, é preciso observar o paciente por um período razoável, sem as recompensas de alta dopamina. M significa mindfulness. Quero que você esteja preparada para se sentir pior antes de se sentir melhor, expliquei para Delila. Quero dizer com isso que, quando parar a cannabis pela primeira vez, sua ansiedade vai piorar. Mas lembre-se, não é a ansiedade com a qual você terá que conviver sem a maconha. É a ansiedade mediada pela retirada. Quanto mais tempo você ficar sem usar, mais rápido chegará ao ponto em que se sentirá melhor. Em geral, os pacientes relatam uma virada depois de 2 semanas. Tudo bem. O que devo fazer enquanto isso? Você tem algum comprimido que possa me dar? Não há nada que eu possa te dar para acabar com o sofrimento que também não provoque dependência. Como não queremos trocar uma dependência por outra, o que estou te pedindo é para tolerar a dor. Ela engoliu em seco. É, eu sei. É puxado. Mas é também uma oportunidade. Uma chance para você se observar em separado dos seus pensamentos, das suas emoções e sensações, inclusive do sofrimento. Esta prática é, às vezes, chamada de mindfulness. M significa mindfulness, ou atenção plena. Mindfulness é um termo tão banalizado agora que perdeu um pouco do seu significado. Desenvolvido na tradição espiritual budista de meditação, foi adotado e adaptado pelo Ocidente como uma prática de bem-estar em muitas disciplinas diferentes. Penetrou tão profundamente na consciência ocidental que agora virou rotina ensinar essa técnica nas escolas de ensino infantil dos Estados Unidos. Mas o que é de fato mindfulness? Mindfulness é simplesmente a capacidade de observar o que nosso cérebro está fazendo, enquanto estiver fazendo, sem julgamento. E é mais difícil do que parece. O órgão que usamos para observar o cérebro é o próprio cérebro. Esquisito, não é? Quando olho para a Via Láctea, no céu noturno, fico sempre admirada com o mistério de ser parte de algo que parece tão distante e separado. Praticar mindfulness é como observar a Via Láctea, exige que enxerguemos nossos pensamentos e nossas emoções separados de nós e, no entanto, ao mesmo tempo, parte de nós. Além disso, o cérebro pode fazer algumas coisas bem esquisitas, algumas das quais são constrangedoras, daí a necessidade de ser sem julgamento. Excluir julgamento é importante para a prática de mindfulness porque é assim que começamos a condenar o que nosso cérebro está fazendo. Eita! Por que eu pensaria isso? Sou um caso perdido, uma loucura, deixamos de ser capazes de observar. Ficar na posição de observador é essencial para conhecer nosso cérebro e nós mesmos de uma maneira nova. Eu me lembro de estar parada na cozinha, em 2001, segurando nos braços minha bebê recém-nascida, quando me veio a imagem intrusiva de esmagar a cabeça dela contra a geladeira, ou o balcão da cozinha, vendo-a explodir como um melão maduro. A imagem foi fugidia, mas vívida, e se eu não fosse uma praticante regular de mindfulness, teria feito o possível para ignorá-la. De início, fiquei horrorizada. Como psiquiatra, tinha tratado mães que, como resultado de sua doença mental, achavam que tinham de matar os filhos para salvar o mundo. Uma delas de fato fez isso, um desenlace do qual me lembro com tristeza e lamento até hoje. Então, quando vivenciei a imagem de machucar minha própria filha, me perguntei se estaria ingressando naquele grupo.
Mas, lembrando-me de observar sem julgamento, acompanhei a imagem e o sentimento até onde eles levavam e descobri que não queria esmagar a cabeça da minha bebê, que eu tinha era muito medo de fazer isso. O medo tinha se manifestado como imagem. Em vez de me condenar, consegui ter compaixão por mim mesma. Eu estava penando com a enormidade das minhas responsabilidades como mãe de primeira viagem e com o que significava cuidar de uma criatura tão indefesa, tão dependente de mim para protegê-la. As práticas de mindfulness são especialmente importantes nos primeiros dias de abstinência. Muitos de nós usam substâncias e comportamentos de alta dopamina para se distrair de seus próprios pensamentos. Quando acabamos de largar o uso da dopamina como fuga, esses pensamentos, emoções e sensações dolorosos vêm para cima da gente. O truque é parar de fugir das emoções dolorosas e, em vez disso, se permitir tolerá-las. Quando conseguimos fazer isto, nossa experiência assume uma textura nova, inesperadamente rica. A dor continua lá, mas de certo modo transformada, parece abarcar uma vasta paisagem de sofrimento comum, mais do que ser totalmente só nosso. Quando larguei meu hábito de leitura, fui tomada, nas primeiras semanas, por um terror existencial. Deitava-me no sofá à noite, hora em que recorreria a um livro ou algum outro método de distração, as mãos dobradas sobre o estômago, tentando relaxar, mas me sentindo cheia de medo. Fiquei chocada que uma mudança aparentemente tão pequena na minha rotina diária pudesse me encher de tanta ansiedade. Então, com o passar dos dias, e com a continuidade da prática, vivenciei um relaxamento gradual dos meus limites mentais, e uma expansão da minha consciência. Comecei a ver que não precisava me distrair continuamente do momento presente. Que poderia vivê-lo e tolerá-lo, e talvez até fazer mais. Isso significa insight. Delila concordou com um mês de abstinência. Quando voltou, sua pele reluzia, os ombros já não estavam caídos, e sua atitude mal-humorada tinha sido substituída por um sorriso radiante. Entrou pisando firme na minha sala e ocupou uma cadeira. Bom, consegui. E você não vai acreditar, mas minha ansiedade sumiu. Me conte o que aconteceu. Os primeiros dias foram pesados. Eu me senti horrível. Vomitei no segundo dia. Insano. Eu nunca vomito. Me sentia bem enjoada. Foi aí que percebi que estava largando, e isso me motivou a continuar com a abstinência. Por que isso te motivou? Porque foi a primeira prova que tive de que eu era mesmo dependente. E aí, como foi depois disso? Como você se sente agora? Cara, muito melhor. Uau. Menos ansiedade. Sem dúvida, essa palavra ansiedade nem vem na minha cabeça. Ela costumava governar o meu dia. Tô lúcida. Não preciso me preocupar com os meus pais sentindo o cheiro e ficando putos. Não fico mais ansiosa na escola. A paranoia, a desconfiança. Isso acabou. Passava muito tempo e dedicava muito esforço mental organizando minha próxima viagem, correndo para ficar chapada. É um baita alívio não ter mais que fazer isso. Estou economizando dinheiro. Descobri acontecimentos de que gosto mais quando estou sóbria, tipo os encontros de família. Estou te contando a verdade. Eu não via a erva como um problema. Não via mesmo. Mas agora que deixei de fumar, percebo quanto fumar causava ansiedade em vez de curar. Fumei durante 5 anos sem parar e não via o que estava fazendo comigo. Sinceramente, estou meio que chocada. Isso significa insight. Tenho visto repetidas vezes em tratamento clínico, e na minha própria vida, como o simples exercício de se abster da nossa droga de escolha por pelo menos 4 semanas dá um insight esclarecedor sobre nosso comportamento. Um insight que simplesmente não é possível enquanto continuamos usando. N significa novos passos. Quando meu encontro com Delila chegou ao fim, perguntei-lhe sobre os objetivos para o próximo mês. Então, o que você acha? Quer continuar a abstenção pelo próximo mês, ou quer voltar a usar? Ficar sóbria, respondeu Delila. Estou na minha melhor versão. Saboreei o momento. Mas ainda gosto mesmo de erva, e sinto falta da sensação criativa que ela me dava, e da fuga. Não quero parar de usar. Gostaria de voltar a usar, mas não como antes, ela explicou. N significa novos passos. É então que pergunto a meus pacientes o que eles querem fazer depois do seu mês de abstinência. A grande maioria deles, dos que conseguem se abster por um mês e vivenciam os benefícios da abstinência, mesmo assim quer voltar a usar sua droga. Mas querem usá-la de um jeito diferente do que usavam antes. O tema onipresente é que querem usar menos. Uma conversa constante no campo da medicina de dependência é se as pessoas que usaram droga de maneira aditiva podem se acostumar a um uso moderado e sem risco. Por décadas, o conhecimento dos alcoólicos anônimos ditava que a abstinência é a única opção para pessoas com dependência. Mas uma evidência emergente sugere que algumas pessoas que preencheram os critérios para dependência no passado, especialmente as com formas menos severas de dependência, podem voltar a usar sua droga de escolha de maneira controlada.